Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Micaela e hoje eu vou contar a história de como eu tomei a decisão de fazer pedagogia. Bom, vou começar contando a minha história com a pedagogia e com as letras, né? Eu nasci aqui no Brasil, fui para a Itália quando eu tinha 7 anos de idade e eu fiz o meu ensino fundamental praticamente inteiro lá na Itália, da primeira série até a sétima série. Quando, quando eu estava no ensino fundamental, né, que lá na Itália o ensino fundamental vai da primeira série até a quinta série, depois tem o ensino médio, que é da sexta à oitava, e tem o ensino superior, que vai do primeiro ano do ensino médio até o quinto ano do ensino médio. E eu fiz até a sétima série. Até a quinta série eu tinha professores muito bons, né? Eu tive uma educação clássica e eles me elogiavam muito pela escrita, pelo jeito que eu falava, pelas coisas que eu dizia, por eu ser muito influenciadora, por eu falar tudo aquilo que eu pensava. Eu era uma criança muito falante nesse sentido. E eu sempre me oferecia para fazer provas, assim, primeiro, né? Provas orais, eu sempre me oferecia para fazer primeiro. E eu gostava bastante de estudar também. E as professoras notavam isso e notavam principalmente a minha paixão pela escrita. E elas falavam que um dia eu ia ser escritora. Isso até a quinta série, quando eu morava em Gênova. Depois eu fui para Parma, porque a minha mãe, ela teve que se mudar e eu não gostei muito, né, de ter que me mudar. E eu acabei desabafando, né, colocando todo o meu sentimento também na escrita. Isso fez com que melhorasse ainda mais e crescesse também ainda mais essa minha paixão pela escrita. A professora de lá também percebeu que eu gostava bastante e ela começou a me ajudar a escrever histórias, quadrinhos, tudo que relacionava a minha vida com a escrita. Bom, passou-se um tempo e eu voltei para o Brasil. E quando eu cheguei aqui no Brasil, parou um pouco, né, essa vontade de ser escritora, de ser professora de italiano ou de português, porque eu não tinha base gramatical do Brasil. Eu não sabia basicamente nada do Brasil. Então eu ficava, gente, mas eu não sei nada, sem chance. Eu comecei a focar mais em matemática, me tornei uma boa aluna de matemática, o professor gostava de mim, mas não era bem aquilo que eu queria da minha vida, ser professora de matemática ou alguma coisa relacionada com matemática, eu não queria. E eu foquei mais na religião, que era a coisa que eu tinha em comum nos dois lugares e que eu não precisava ter que mudar a minha vida inteira para poder fazer, porque português é uma língua super difícil e não dava para aprender em um ano toda a base gramatical brasileira, então assim, sem condições portuguesas, desculpa. Foi... Entrei na religião de cabeça, mergulhei na religião. Isso me ajudou bastante, continuei lendo, porque eu ainda gostava bastante de ler. Eu gosto muito de ler, inclusive. E foi vindo no meu coração uma vontade muito grande de ser mãe, de que a educação, de alguma forma, ainda estava em mim. Não era só porque eu queria ensinar as pessoas a ler, a escrever e a desabafar, porque eu tomo muito como exemplo essa professora de Parma que me ajudou
muito emocionalmente através da escrita. E eu não queria só isso, como eu também queria poder ajudar de outras formas. Eu comecei a olhar principalmente sobre crianças, essas coisas. Como aqui no Brasil é uma coisa assim que eu acho que todo mundo sabe, porque já passou pelo ensino médio. O ensino médio incentiva muito as pessoas a fazerem medicina, direito e engenharia, porque são as profissões que, entre aspas, dão mais dinheiro para eles, né? Porque, na minha opinião, não. Assim, até que dá, mas se você for bom em outra coisa, com certeza pode até dar até mais do que aquilo que é medicina, direito e engenharia. E eu comecei a falar assim, não, preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro, né? Porque eu não quero ser aquela pessoa que todo mundo fica chateando, que todo mundo fala que não se deu bem na vida. Aí eu falei, eu vou fazer direito, né? Até porque o meu tio fez direito e eu falei, tá aí, né? Acontece que meu tio tem dom pra direito, eu não. Entrei na faculdade e falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Jesus amado, isso daqui não é pra mim. Saí. E eu fiquei perdidíssima, fiquei desorientada, não sabia o que fazer. O que eu fiz? Fui pedir pra Deus, né? Porque quem melhor do que Deus pra saber aquilo que eu vou fazer da minha vida? Fui num retiro, tive uma revelação. Graças ao bom Deus, ele me deu essa revelação. Estava lá eu no retiro, uma mulher e um casal orando na minha cabeça. De repente a mulher começa a chorar muito, chorar demais, assim. Eu falei assim, ai meu Deus, o que essa mulher viu? Aí ela falou, eu escutei. E eu falei assim, ai meu Deus, o que essa mulher escutou, né? E ela falou que teve uma voz que falou com ela que eu iria ser algo que eu já queria no passado e que eu iria servir a Jesus. Eu falei, interessante. O que é, eu não sei, mas me veio um monte de coisa na cabeça. Até falei assim, será que eu vou ser bailarina? Porque uma das coisas que eu queria ser quando eu era criança era bailarina. Eu falei assim, não, será que eu vou ser bailarina? Cheguei a procurar até escola de balé, gente, pasmem. Mas enfim, eu não era bailarina, eu tenho certeza disso. Hoje em dia eu tenho certeza disso. Mas na época me veio tudo quanto é tipo de coisa na cabeça. E fiquei matutando isso na minha cabeça também, porque tinha que ser alguma coisa que eu já queria antes, descartei qualquer hipótese nova, aquilo que tava na minha cabeça assim, será que vai ser oceanografia, será que vai ser não sei o que, nada disso. Ou era ser professora, ou era ser advogada, ou era ser aeromoça. Mas assim, como é que eu vou servir a Deus sendo aeromoça? Então restou advogada ou professora. Bom, o tempo foi se passando, aí eu comecei uma faculdade de letras. E eu gostei muito, inclusive eu quero fazer letras mais pra frente. E eles começaram, quer dizer, eu comecei a ficar muito interessada em letras, comecei a ler bastante, mas não era bem aquilo que eu queria. Por quê? Porque eu comecei a ler vários livros que eu pensava, gente, eu não quero ler isso, eu não quero trabalhar isso, eu não quero ler esse tipo de literatura, porque muitas coisas que eles fazem a gente ler no curso de letras, assim, na minha opinião, é um absurdo, eu não gosto daquilo. Mas enfim, eu tava lá na faculdade. A minha tia, nesse meio tempo, morreu de Covid. E eu falei, não, eu preciso fazer algo que dê orgulho, porque eu tava fazendo a faculdade, eu já tinha demorado um tempão para escolher minha faculdade. E eu precisava continuar para dar orgulho.
Nesse período aí, eu conheci a religião tradicional, catolicismo tradicional. E o que aconteceu nesse catolicismo tradicional? Eu conheci um casal chamado Deia e Tiba, que apresentou o homeschooling. Eu conheci um canal chamado Brasil Paralelo, que me apresentou um monte de coisa interessante. Conheci também uma mulher chamada Ana Campagnolo, que também me apresentou várias coisas, uma deputada, inclusive. Uma mulher também chamada Beatriz Bach, da família Taborda. E eles, assim, mudaram a minha vida. Assim, os créditos para minha cabeça de hoje vai para esse pessoal aí, gente, para Deus que colocou eles na minha vida, porque eu entendi que tipo de educação é aquela que eu tinha que seguir. Eu descobri que realmente não era letras o que eu tinha que fazer. Eu descobri que o que eu precisava buscar era agradar a Deus através da educação, era ser uma serva de Deus na educação. E a educação não era necessariamente na escola, mas poderia ser em casa também, e lutando pelos direitos das crianças, pelos direitos dos pais homeschoolers e todas essas coisas. Então eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse pessoal. Fiquei muito feliz de ter entendido a mensagem da profecia e comecei a fazer pedagogia e comecei a estudar por conta própria. Eu comecei a me sentir útil e muito feliz no estudo a partir do momento que eu comecei a estudar a pedagogia. Então, foi uma realização, foi uma confirmação. Hoje em dia, eu sei que é isso que eu preciso fazer, porque eu quero ser mãe, eu quero fazer o homeschooling, eu quero ensinar sobre isso, eu quero escrever sobre isso. Então, essa foi a minha história de como eu decidi fazer pedagogia. Foi tudo com o dedo de Deus no meio. E eu espero que eu tenha inspirado vocês com a minha história. É isso, gente. Deus abençoe vocês.